Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre desvios condicionais. Então vamos lá, pessoal. O que é um desvio condicional? Na programação e na vida, muitas vezes a gente tem que escolher entre dois caminhos. Aqui no exemplo, a gente está vendo uma bifurcação, uma estrada, onde a gente pode escolher entre esquerda ou direita. E isso vai ser muito frequente, esse tipo de escolha, quando você estiver escrevendo os seus códigos. A gente vai usar esse exemplo aqui em alguns momentos dessa aula, como se fosse um sistema de navegação, um GPS, um Google Maps, alguma coisa da vida. Então, em alguns casos, a gente vai ter que escolher entre guinar para a esquerda ou guinar para a direita. Qual é o outro exemplo? Vamos supor o processo de preparo de um café. Então, a gente tem aqui o início, pegar coador. Então, isso aqui dentro da programação, se a gente for fazer uma ilustração aqui, poderia ser uma função, pegar o coador. Mas vocês podem ver que aqui não tem dois caminhos a ser seguidos, só existe um. Então, não é um desvio condicional. Pegar pó de café é um outro procedimento, uma outra função. Inserir 3 colheres de pó de café no coador. Aí aqui vem para um losango, que dentro dessa lógica de fluxogramas, representa um ponto aqui de decisão, um ponto de bifurcação. Então aqui, a gente tem um caminho para o sim e outro caminho para o não. Se for sim, continua o preparo do café. Se for não, ele volta aqui para realizar esse procedimento novamente. Então aqui ele pergunta, inseriu 3 colheres de café? Vocês podem ver que esse aqui também é um teste lógico. Inseriu 3 colheres de café? Só tem 2 respostas possíveis, sim ou não, que seria verdadeiro ou falso. Aí aqui ele continua, colocar coador sobre a garrafa térmica e tal, colocar água para ferver. Água ferveu? Sim ou não. Então vocês podem ver que num simples preparo de café, você tem aqui alguns testes condicionais e com desvios condicionais, que escolhem aqui para que direção do processo seguir. Se você estivesse programando uma máquina de fazer café, provavelmente você ia se deparar com esses testes e com esses desvios condicionais. Então, o comando da linguagem Portugal que vai nos permitir fazer esse teste é o comando C. C com SE, né? Não confundir apenas com a letra C. E o SE, que é o C, ele seria equivalente ao if, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é presente aí em todas as linguagens de programação. Então, C verdadeiro, o que significa isso? Aqui a gente vai colocar um teste lógico, que aqui eu coloquei verdadeiro para simplificar o entendimento de vocês. Mas aqui a gente vai colocar um teste relacional, com operadores lógicos, igual a gente usou nas aulas anteriores. Mas se o resultado dessa expressão lógica, que pode ter diversos operadores, for verdadeiro, ele entra nesse caminho e executa o código que tiver entre esse abre-chaves e esse fecha-chaves. Então, esse abre-chave e fecha-chave define um bloco de comandos, que pode ter uma linha, 2, 3 ou 100 linhas ou 1000 linhas, quantas linhas vocês quiserem dentro desse bloco, só que ele vai ser executado somente se o resultado dessa expressão lógica aqui for verdadeiro. Aí aqui eu estou dando um exemplo, se o resultado da expressão lógica dentro desse parênteses aqui, se for falso, ele não vai entrar aqui. Então, por exemplo, isso não vai ser impresso na tela. Então, dentro desse programa, essa parte ia aparecer na tela e essa parte não ia aparecer. Vamos voltar aqui ao nosso exemplo do nosso GPS, o qual a gente quer decidir para a esquerda ou para a direita em função da cidade que a gente quer ir. Então aqui a gente tem a placa indicando que Rio de Janeiro é para a direita e que Areal e Três Rios são para a esquerda. Então vamos supor um exemplo que você queira ir para o Rio de Janeiro. Então vamos escrever um programa que me avise ao me deparar com essa placa se eu devo ir para a esquerda ou para a direita. Então vamos escrevendo esse programa aqui aos poucos até a versão mais completa dele. Então essas 3 linhas aqui são simples, né? Eu declarei a variável cidade, eu imprimi uma mensagem dizendo o que eu queria que o usuário digitasse e fiz a leitura do valor digitado pelo usuário no teclado. Leia a cidade. Então aqui já é o velho conhecido de vocês. Agora eu coloquei aqui, se
A cidade que o usuário digitou é igual, lembre que igual são dois símbolos de igual, Rio de Janeiro, que é uma cadeia que esse usuário pode ter digitado. Então, somente se a gente não tem controle do que o usuário digitou, vocês lembram, né? Então, somente se o que o usuário digitou, que foi para a variável cidade, for igual a Rio de Janeiro, entre aqui e escreva vire à direita. Então, nesse caso, o usuário digitou a palavra Rio de Janeiro e eu imprimi o escreva vire à direita. Então, aqui, ó, Rio de Janeiro e o programa imprimiu vire à direita. Vamos supor, então, pessoal, um outro exemplo no qual eu queira explorar esse caso indo para Três Rios. Aí vamos lá, essas três linhas são idênticas ao programa anterior, só que agora eu tenho se cidade igual areal ou cidade igual a Três Rios. Então, olha só, eu tenho aqui, para virar à esquerda, pode ser qualquer uma dessas duas cidades. Então, fica mais organizado o meu código se eu colocar as duas condições dentro de um mesmo C. Que aí tanto faz o usuário digitar areal ou digitar Três Rios, vai sempre virar à esquerda. Então, aqui a gente já está vendo uma combinação desse operador relacional, que é o igual, explorado entre variáveis aqui do tipo cadeia, só que agora eu estou usando simultaneamente o operador lógico aqui do tipo OU. Então, tanto faz ser verdadeiro essa parte ou essa parte, ele vai entrar aqui dentro. Então, vamos explorar aqui essa execução. Então, o usuário digitou Três Rios, né? Aí eu venho aqui, cidade é igual a areal, vamos ler isso como uma interrogação. Vai dar falso. Ou, agora vamos, cidade é igual a Três Rios, deu verdadeiro. Então, o que a gente tem? É uma operação de ou, que um dos lados é verdadeiro. Então, isso já é suficiente para que essa expressão lógica inteira seja verdadeiro. Então, agora a gente tem aqui que ele entra no bloco aqui dentro, vira à esquerda. Então, ele imprime aqui na tela. Digite o nome da cidade que você deseja visitar, Três Rios, e vire à esquerda. Esse é o resultado de execução desse programa. Podemos melhorar um pouco isso ainda? Podemos. Qual que é o exemplo que eu queria mostrar para vocês, pessoal? E na minha experiência anterior ministrando essa disciplina, é muito comum que algumas pessoas escrevam assim, ó, cidade igual Três Rios ou areal. Porque isso daqui parece um pouco mais com a nossa linguagem corrente, com a nossa linguagem natural. Mas não é essa a sintaxe das linguagens de programação. Então, com essas estruturas que nós estamos trabalhando hoje, esse tipo de escrita aqui está errado e vocês veem que o Portugal sublinha em vermelho e se você tentar executar isso aqui dá errado. Então, lembrem-se bem, não é essa grafia, vamos usar essa grafia anterior aqui, que é somente essa que nós podemos usar. Então, vamos continuar com o nosso exemplo de Três Rios. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Se cidade igual a Rio de Janeiro, vire à direita. Se não, vire à esquerda. Então, a gente criou aqui uma estrutura que trabalha tanto com o caso desse texto lógico ser verdadeiro. Então, a gente coloca uma ação para ser desempenhada quanto o teste lógico aqui dá verdadeiro, mas já tem aqui uma válvula de escape, que é o quê? Faça alguma coisa também se o teste lógico não for verdadeiro. Então, que seria o se não. Nas linguagens de programação, a gente costuma ter isso aqui como if e esse aqui como else. Então, vocês já podem ir adiantando um pouquinho aí o entendimento de vocês a respeito de outras linguagens. Então, vamos tentar executar esse código. Então, supondo que o usuário queira ir para Três Rios, esse primeiro teste lógico, cidade igual a Rio de Janeiro, vai dar falso. Então, a gente risca aqui esse bloco, porque esse bloco não vai ser executado. Depois a gente tem o senão. O senão, pessoal, ele é sempre verdadeiro. Então, assim, ele sempre vai executar aqui o que está embaixo. O senão não tem um teste lógico aqui. A gente vai até aprender. Então, pessoal, se essa pessoa quiser ir para o Rio de Janeiro, vire à direita. Só que se ela quiser qualquer outra cidade, ela vira à esquerda. Isso serviu para a gente mostrar a função do senão.
mas ela não é boa com um programa de navegação, porque talvez para outras cidades que não Rio de Janeiro, ele também devesse ir para a direita. Ou ao menos, se não for uma cidade que ele conheça, ele poderia dizer cidade desconhecida. Então é isso que a gente vai aprender aí também nos próximos slides. Então vamos agora fazer o se não, se. Então como que seria esse código? Supondo que a gente continue querendo ir para Três Rios. Então temos aqui o nosso programa e temos aqui essas três linhas que a gente já explicou. E temos aqui, ó, se cidade é igual a Rio de Janeiro. Então esse primeiro teste lógico já vai dar falso, porque eu quero ir para Três Rios. Aí tenho aqui o escreva, vire à direita, que não vai ser executado. Depois, pessoal, a gente tem o senão, é verdade, mas esse senão ele está sendo logo seguido pelo se. Então aqui esse senão se, que é diferente do senão sozinho. Então senão se, e a gente faz um outro teste lógico. Então lá, senão se, aí abre parênteses, é o mesmo se que a gente já aprendeu, mas a gente está colocando eles aninhados. Ou seja, que é um aqui em sequência do outro. Vocês podem perceber qual que é a diferença, né? Se eu colocasse esse se aqui embaixo sem o senão. Se eu colocasse ele aqui embaixo, esse se seria verificado de qualquer forma. Dessa forma que está sendo colocado aqui, é uma forma mais otimizada, porque esse se de baixo aqui, ele está conjugado com senão. Então, ele só vai ser executado se esse teste lógico aqui dá falso. Vocês vão poder explorar isso melhor. Então, vamos lá. Fiz esse se aqui de cima, deu falso. Então, senão vai fazer esse teste aqui de baixo. Então, aqui, pessoal, a gente tem cidade igual a Três Rios, verdadeiro. E a gente tem aqui um ou. Toda vez que a gente tem num ou um dos lados verdadeiro, a gente nem precisa olhar o outro lado. Então, todo esse teste lógico aqui já foi encarado como verdadeiro e o programa executou esse bloco aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui, digite o nome da cidade que você deseja visitar, Três Rios, vire à esquerda. Agora, digamos que o usuário quisesse ir para São Paulo, ele ia fazer o teste. Cidade, aqui ele preencheu São Paulo. São Paulo é igual a Rio de Janeiro? Não. São Paulo é igual a Três Rios? Não. Cidade igual a São Paulo? Não. E então, o que o programa vai fazer? Nesse caso, não imprimiria nada. No próximo slide, a gente vai ver uma estrutura que vai nos permitir tratar os casos das cidades que não estão aqui na nossa placa. Que é o se não, se. Então, olha só, nosso código está evoluindo, próximo da última versão dessa aula de hoje. Então, a gente vai executar agora o exemplo, simulando que nós queiramos ir para uma cidade que não está aqui nas nossas placas. Então, temos aqui as três linhas que a gente já conhece. E temos aqui, ó, se, cidade igual a Rio de Janeiro. Então, aqui a gente quer ir para São Paulo, né? Então, São Paulo é igual a Rio de Janeiro? Não. Então, ele vai riscar isso daqui. Aí eu tenho aqui o senão, né? Então, ele vai ser executado somente se aqui deu falso, que é o caso. Cidade é igual a Três Rios, né? São Paulo é igual a Três Rios? Não. Como é ou, eu tenho que olhar o próximo. Aqui, a cidade digitada São Paulo. São Paulo é igual a Areal? Também não. Então, vai dar aqui, esse teste lógico todo aqui vai dar falso e ele vai riscar esse próximo bloco. Então, ele está fazendo os testes e não está executando esses dois primeiros blocos. Aí, agora, a gente tem um senão aqui, que seria a válvula de escape. Então, em várias condições no seu programa, você vai precisar ter isso aqui para você tratar o desconhecido, que está fora do seu domínio de conhecimento. Então, você programou já para essas três cidades. Se for qualquer outra cidade, o programa tem que imprimir cidade desconhecida. Então, como o senão aqui não tem teste lógico, ele entra nesse bloco, imprime cidade desconhecida e esse é o nosso programa. Digite o nome da cidade que você deseja visitar, São Paulo, cidade desconhecida. Então, com isso, pessoal, vocês aprendem aí de uma forma assim, bem versátil a principal estrutura condicional, que é o se, com os seus acessórios, né?
que é o se, com o se não sem nada, que é esse aqui, ou o se não seguido de um outro se. Vocês podem fazer isso aqui quantas vezes vocês quiserem. Pessoal, agora a gente já tem uma atividade que deve ser entregue, só que é muito fácil. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o programa que vocês já fizeram do IMC em algumas aulas anteriores. Então, você vai pegar esse programa e, além de imprimir todas aquelas coisas que você já imprimia, você vai adicionar essa aqui, ó, que é a classificação conforme tabela ao lado. Então, se o peso, né? Aí aqui é a classificação, né? Abaixo do peso vai ser calculado em função do IMC, que é o resultado dessa fórmula aqui, peso sobre altura ao quadrado. Então, se o IMC for menor, abaixo de 18,5, imprima abaixo do peso. Se o IMC for maior ou igual a 18,5 e menor ou igual a 24,9, aí imprima aqui peso normal. Então, já dei uma dica aqui de como que vocês vão montar. Então, essa tabela assume esse campo de valores, inclusive o número, né? Por isso que você tem que usar o maior ou igual e tal, né? Nos casos aqui que é inclusive. Sempre quando tem esse tracinho é inclusive. Abaixo aqui você não vai usar o igual, então é menor que 18,5. E aqui maior ou igual a 40, então é inclusive. Então, a atividade de vocês vai ser interpretar esse enunciado e colocar uma sequência de se não, se, para executar, informar o nível de classificação do IMC da pessoa. Então, com isso, a gente encerra aí a nossa aula de hoje. Se tiverem dúvidas, como vocês já sabem, é só contactar por e-mail, WhatsApp ou pelo Classroom. Até a próxima aula e tchau!